Graça e paz, meus irmãos, em nome de Jesus, que Deus abençoe as nossas vidas nesta manhã, continue nos abençoando. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Estamos numa série de mensagens, Êxodo para hoje, onde nós lemos o começo da história da sua redenção e da minha redenção, que se inicia com o povo de Israel. Já caminhamos no capítulo 1, nesta semana, na quarta-feira, iniciando, e vamos dar continuidade hoje com o nascimento de Moisés. Eu quero convidar você que abra sua Bíblia lá, então, no livro do Êxodo, capítulo 2, a partir do verso 23 até o verso 25, que diz assim a palavra do Senhor: Decorrido muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Pai querido, Pai bendito, louvado seja o teu santo nome. Mais uma vez estamos aqui, ó Deus, em oração, agradecendo ao Senhor pela oportunidade que nós temos de cultuá-lo de forma presencial. É um privilégio, Senhor, que não percamos estas oportunidades que o Senhor nos concede, para que possamos estar juntos como igreja, louvando o teu santo nome. Fala conosco, Senhor. Estamos aqui porque queremos ouvir a sua voz, tão somente no nome de Jesus. Amém. Desde a história de José, e chegando aqui no livro de Êxodo, passa-se 400 anos. 400 anos que a família de José foi para o Egito, num grupo de 75 pessoas, e depois de 400 anos, Deus multiplicou esse povo. Deixou de ser a família de José e passou a ser o povo de Israel. 2 milhões de pessoas, ou 2 milhões de pessoas, seria melhor dito, mas o importante é que você entendeu, né, que foi muita gente que se multiplicou e crescendo a nação de Israel ali no Egito. Então, Deus tem a oportunidade e precisa, então, fazer com que esse povo saia de lá. O fato é que, depois de algum tempo, já muitos anos se passando, levantou-se não só um, mas vários faraós que não conheciam a Deus, não conheciam José, não conheceram os feitos dele, mas estavam mais interessados em colocar um jugo sobre o povo de Israel. E mandando matar as crianças, como nós vimos ali no capítulo 1, mandando matar os meninos, ele contrata, então, 2 mulheres, 2 hebreias, Sifrá e Puá, e vai dizer para elas o seguinte: quando nascer um menino, você mata ele. As meninas deixa viver, mas os meninos você mata. E essas mulheres, como nós vamos ver no texto, claramente não obedeciam à voz do faraó. E não obedecendo à voz do faraó, essas mulheres foram abençoadas, porque Deus deu famílias a essas mulheres. E o texto vai decorrer, então, o faraó, lá no final do capítulo 1, vai dizer o seguinte: na sua ira, na sua raiva e na sua crueldade, pega os meninos e jogam tudo para virar comida de jacaré ou de crocodilo lá no Nilo. E assim foi feito. E nós entramos, então, no capítulo 2 de Êxodo, que traz para nós algumas lições importantes que eu gostaria de compartilhar com você. Voltando no capítulo, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: O homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-los por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou o buraco com betume e piche, e pondo nele
pondo nele o menino, largou o cesto no meio de juncos à beira do rio. A primeira lição que nós aprendemos neste texto, que é algo que Deus ensina para nós de uma forma muito profunda, é que o amor sempre vai prevalecer. Um contexto onde eram escravos, um homem e uma mulher da mesma tribo resolvem casar, e o desafio de formar uma família. E formar uma família naquele contexto era ter certeza que, se meu filho nascer menino, ele vai virar comida de crocodilo. Então, pairava este medo, mas mesmo arriscando as suas próprias vidas, mesmo tendo que esconder essa criança, porque nasceu menino, esses pais resolveram crer em Deus e cumprir a vontade do Senhor, de formar a família. E nós vemos aqui no texto que Anrão e Joquebede casam-se e decidem ter filhos num tempo que seria um pesadelo ter filhos, mas eles confiavam na proteção de Deus. Em todo momento, Deus está lutando e trabalhando para que a família possa prevalecer. Inicia-se aqui, então, com esta família, um desejo de formar filhos e ter filhos, mas sabendo do desafio que tinha que enfrentar. De vez em quando eu encontro alguns casais que dizem assim, eu quero ter 5, 6 filhos. Né? Se o maridão confirmar, nós vamos ter 5, 6 filhos. Outros não querem ter, porque eu já ouvia a seguinte conversa: criar filho neste mundo tão cruel, é melhor não tê-los. É difícil, o desafio é grande. Mas lembre-se, Deus não revogou a ordem de crescer e multiplicar. Ainda não. O dia que Deus revogar essa ordem, aí nós podemos pensar assim. Mas nós temos que fazer, famílias têm que fazer, como esse casal fizeram. Confiaram a Deus os seus filhos. E é exatamente a atitude que nós temos que fazer. Eles confiaram no seu filho, em Deus, amaram o seu filho, esconderam ele por 3 meses e confiaram, colocando ele dentro de um cesto e jogando num rio, onde era o leito de muitas crianças mortas, e deixando que Deus, então, conduzisse aquela criança. E é muito importante que, mesmo sabendo que eles poderiam sofrer o assassinato do seu filho, sabendo que poderiam não ter o seu filho nas suas mãos, deixá-lo nas mãos do Senhor, eles confiaram, porque eles aprenderam algo que Paulo vai dizer para nós, que aprendeu também dos seus antepassados, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor tudo suporta, por amor à família. E é tão importante, meus irmãos, quando nós olhamos a postura desse casal, entendendo que eles precisavam confiar em Deus, eu e você, como homens e mulheres de Deus, casais que servem a Deus, que têm Deus como nosso orientador, aquele que nos conduz, nós devemos aprender a confiar no Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Deus é o nosso provedor, não é o nosso trabalho, não é a nossa capacidade de trabalhar, de ganhar dinheiro, de conquistar as coisas, não é o seu doutorado, os seus títulos, é Deus quem provê aquilo que você e sua família precisam. É Deus quem provê. Se nós olharmos a nossa história, as nossas vidas, nós sabemos que Deus tem trabalhado para abençoar as nossas famílias. E se eu desse voz a você aqui, você poderia contar quantas bênçãos Deus tem derramado, da forma que Deus abençoou esse casal e tantas famílias ali do povo de Israel. Ele quer continuar abençoando a igreja de Jesus. Segunda lição, Deus é um Deus de providência. Veja a partir do verso 3 o que o texto vai dizer. Melhor tirar o óculos. É longe, perto e longe é um problema. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos.
à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha do faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino, amamente-o para mim, e darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Olha que coisa incrível que o nosso Deus faz. Ele providencia um cesto, a mãe providencia um cesto, e esse cesto ele passa a ser a mão de Deus, conduzindo aquela criança. Eu não sei se alguém já assistiu aqui O Príncipe do Egito, um desenho. Meus filhos assistiram aquilo e eu assisto toda vez que a gente está lá em casa, a gente assiste de ver aquele cestozinho no rio, e o rio ia, tinha bravio, e onda tal, e vinha, e o jacaré queria, o crocodilo queria pegar, e o cesto, Deus cuidando daquela criança e dando um calor intenso naquela princesa. E ela vai tomar um banho. E ela se encontra, então, com aquele cesto, e Deus coloca no coração daquela mulher compaixão por aquela criança. Sabe por que é Deus? E por que eu creio nisso? Porque não há nada de bom em nós. Não há nada, ainda mais uma criança que era considerada e reconhecidamente uma filha de escravo. E aquela mulher recebe de Deus compaixão por aquela criança, e Deus providencia, então, que ela então possa pegar essa criança e que a irmã dessa criança esteja no meio dos juncos, olhando aonde está indo aquele cesto, e ela tem uma ideia. Quer que eu chame uma hebreia para ser ama dessa criança? Quem ela chama? A mãe. Olha como Deus é maravilhoso, irmãos. A mãe recebe a criança de volta para criar a criança e ainda recebe um salário para poder cuidar do seu filho. Isso é ou não é a mão de Deus? Se não for a mão de Deus, como pode ser a mão do acaso? Veja que é algo maravilhoso que Deus está fazendo aqui na vida deste menino, que providencia alguém que tenha compaixão e que resolve criar essa criança, que providencia que a sua mãe possa continuar criando o seu filho, não deixando ela longe do seu filho, e recebe ainda um salário do faraó para poder cuidar do seu filho. Só Deus faz essas coisas. Contando, ninguém acredita. Acreditamos porque a Bíblia registra. E nós podemos, então, compreender que o nosso Deus é aquele que provê tudo o que nós necessitamos. Deus providenciou que a mãe criasse o seu filho, recebesse o salário, e quando já grande, esse menino é conduzido ao faraó, e ele é criado, ele é educado em toda a ciência do Egito, para que Deus pudesse usar este menino para ser o libertador do seu povo. Se você pegasse uma folha de papel, pensa aí, imagina você pegando uma folha de papel e pôr no marco zero do seu nascimento. Eu tenho 57 anos. E se eu for descrever a minha história, eu entendo e eu creio que a misericórdia do Senhor me acompanhou até aqui. Eu estou aqui hoje porque Deus olhou para mim quando eu nasci. Aliás, como Davi disse, no ventre da minha mãe ainda informe. Você está aqui hoje porque Deus trouxe você aqui. Se você olhar a sua história e você pensar naquilo que Deus tem feito, quantas coisas, quantas bênçãos você tem recebido do Senhor para estar aqui.
Você que está em casa assistindo, mesmo que você está passando por uma dificuldade, uma enfermidade ou uma limitação, quanto Deus tem te abençoado para que você pudesse chegar aqui hoje, neste domingo. Deus tem nos abençoado. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Deus tem abençoado a sua vida? Amém. Se você contasse, eu conto uma história, eu digo o seguinte: eu tive muito mais que os meus pais tiveram. Muito mais. E posso, então, olhar aquilo que Deus tem feito, e eu sei que mesmo apesar das minhas dificuldades, do meu pecado, das minhas quedas, mesmo das minhas limitações, da minha incredulidade, eu sei que eu posso dizer aquilo que Jó diz lá no 42, verso 2, para o Senhor, quando ele diz: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se você está aqui nesta manhã, acompanha pela internet, saiba que Deus quer fazer coisas muito maiores na tua vida. Não para que você esteja num momento de bem-estar, não para que você possa conquistar tudo aquilo que você quer. Não é para isso. Você não está aqui nesta manhã porque Deus quer te dar uma vida boa, porque Deus quer te dar uma casa nova, um carro novo, porque Deus quer te dar saúde, nada disso, porque tem muita gente que não tem nada disso e está servindo ao Senhor. Nós servimos ao Senhor e Deus provê as nossas necessidades porque Ele tem um propósito na nossa vida para que nós possamos louvar e glorificar o nome dEle através da nossa vida. Para que eu e você possamos ser luzes para que este mundo possa enxergar Jesus. O propósito que Deus tinha na vida de Moisés é muito mais do que simplesmente ele querer fazer a vontade do Senhor ou ser usado como libertador. Não, o propósito de Moisés e o propósito de Deus na nossa vida é que nós possamos glorificar o nome do Senhor. É Ele que tem que aparecer. Ele trabalha na minha vida, Ele trabalha na sua vida, mas nós não somos nada. Somos instrumentos na mão de Deus para honrar e glorificar o nome do Senhor. Porque Cristo, Ele tem que ser o centro. Deus tem que ser o centro da nossa vida. É por isso que Deus chama a mim, por isso que Deus chama você, por isso que Deus chamou a Moisés. Moisés este que já grande, adulto, olhando e vendo o seu povo sofrendo, pensa que já pode ser o seu libertador. Porque nós aprendemos uma terceira lição. Deus reprova a precipitação. O texto segue, a partir do verso 11. Naqueles dias, sendo Moisés já um homem feito, saiu para visitar seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também um certo egípcio que espancava um hebreu, do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu o seu corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você de príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou o egípcio? E ele se tremeu todo e rapou o pé, porque o faraó, quando descobriu, queria matá-lo. Olha que coisa interessante. Talvez Moisés poderia já se sentir como alguém que foi chamado para fazer algo especial. Mas uma coisa que nós aprendemos, que ele pensou que ele poderia eliminar a opressão com opressão. Ele queria acabar com a violência, praticando a violência. Ele fez tudo errado, na hora errada,
e no tempo errado. O que nós aprendemos com Moisés aqui é que mesmo que eu e você tenham um chamado, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Temos que aprender a ter comunhão com Deus e ter discernimento do Espírito para que nós possamos tomar atitudes e decisões dentro da vontade do Senhor. Não colocar o carro na frente dos bois. Essa expressão, acho que pouca gente aqui entende, né? Pouca gente entende. Carro na frente dos bois. É só quem é da roça. Eu não sou da roça, mas eu sou lá. Sempre quando fala de Goiânia, o pessoal pensa, é a roça, né? É mais ou menos, né? É mais ou menos isso. Alguém disse aqui, minha mãe disse assim, não, lá em Goiânia é assim, assim. E alguém aqui da igreja, muitos anos atrás, a gente estava fazendo um churrasco um domingo aqui, e alguém falou assim, quem é da roça é assim mesmo, né? Eu não sou da roça não, meu filho, eu sou da capital. Saudosa mamãe. Mas eu falei, calma, mãe, não vai brigar com o irmão, vai dar problema para mim aqui. Mas, assim, nós aprendemos que a gente tem que andar no passo de Jesus. Nem mais, nem menos. Nós devemos aprender a ouvir a voz do Senhor e tomar decisões conscientes e não com a voz do coração. Porque todas as vezes que nós tomamos uma decisão baseada nas nossas emoções, normalmente nós fazemos bobagem. Tem que ser consciente, porque o nosso culto é um culto racional. E eu cultuo a Deus, sabe quando é que eu adoro a Deus? Quando eu faço aquilo que Deus quer. Quando eu tomo decisões dentro da vontade de Deus, eu estou adorando a Deus, eu estou cultuando a Deus, quando eu tomo essas decisões. E Moisés ainda não tinha aprendido isso. E ele vai aprender isso ainda, vai levar uns 40 anos ainda a mais, para ele poder aprender essa lição. A lição que Deus faz as coisas no tempo dele, do jeito dele e para a glória dele. E eu e você precisamos aprender isso na nossa vida. Se nós queremos ter uma vida abençoada, se nós queremos ter uma família abençoada, se nós queremos ter uma vida abençoada dentro da vontade do Senhor, nós precisamos investir tempo em conhecer a Deus, em dedicar a nossa vida a Deus. Uma pessoa sumiu daqui da igreja. Sumiu, desapareceu. Achei que ela tinha sido arrebatada e eu fiquei. Mas eu encontrei com ela um dia no supermercado. E eu falei assim, puxa, você está sumido da igreja, hein? Faz tempo que você não vai na igreja. Não que você não tem que ficar lá 24 horas, mas domingo, quarta-feira. Quarta-feira tem culto, irmãos. Usando a palavra do pastor Neto, quarta-feira tem culto. É uma bênção. Quarta-feira da semana passada, né, irmã Kelly? Sentimos a falta de muita gente aqui. Mas quarta-feira é uma bênção. E eu falei para essa pessoa, puxa, você está sumido. Eu falei, pastor, eu estou sem tempo. Eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu vou me formar, eu vou casar, e eu não tenho tempo. Eu falei, puxa vida. Eu vi de um irmão aqui, que esse sim veio da roça. Ele falou que ele andava de manhã para ir para o culto de manhã, a pé, de chinelo, andava 15 quilômetros para ir no culto domingo. Participava do culto, almoçava lá e voltava mais 15 quilômetros. E ele falou assim, fiz isso a minha infância inteira e a minha família inteira. Hoje nós temos carro, alguns mais rápidos que o outro. Hoje tem moto, né? O pessoal vai rapidinho. Hoje tem Uber, nem táxi, tem Uber, que é mais barato. Tem ônibus. E tem um aplicativo que você olha o horário que o ônibus vai passar, aonde ele vai passar ali, o trem também, o metrô também. Nós temos a capacidade de ir e vir de forma muito rápida, viajar de avião de forma rápida também, mas nós não temos tempo para Deus. Nós temos o celular, podemos falar rapidamente. Antigamente, a pessoa tinha que sair de casa. Hoje em dia, depois da pandemia, é o tal do home office, então todo mundo pode trabalhar de casa, pode estudar em casa, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus.
mas queremos ser abençoados. Fazemos uma oração de 3 minutos de manhã, como uma mandinga, né? Oramos, me abençoa aqui e tal, e vamos trabalhar crendo que Deus está cuidando da gente. Quando a gente vem no culto de quarta-feira, quando vem, ficamos aqui 1 hora, ouvimos a palavra, vamos para casa, jogamos a nossa Bíblia lá no canto. Aí, quando é no domingo, a gente vem para a igreja de manhã, ou vem na igreja à noite, ou vem na igreja pela internet. Geralmente nunca é o mesmo público, mas reclamamos que Deus não ouve a nossa oração. Não se conhece ninguém uma vez por semana quando você encontra por 1 hora. Precisa ter comunhão com o Senhor. Se nós queremos ver os feitos de Deus na nossa vida, como Deus fez na vida de Moisés, como Deus tem feito na vida de tantas pessoas que têm se dedicado ao Senhor, não se tem isso se nós não temos comunhão com o Senhor. Essa é a grande verdade. Conta-se uma história que o pastor foi visitar uma irmã durante a semana e pediu para ela pegar a Bíblia dela. E ele falou para ela, tem lido a Bíblia? Ela falou, todos os dias, pastor. Aí ele falou, então pega lá, vamos compartilhar a palavra. E ela pega a Bíblia, aquela Bíblia de zíper, lembra? Antigamente tinha aquela Bíblia de zíper, com o cantor cristão junto, já embutido. Ela abre a Bíblia, abre o zíper, quando ela abre a Bíblia, o óculos está dentro da Bíblia. E ela fala, tem 1 semana que eu estou procurando esse óculos aqui. Agora eu achei. Pastor é bênção, te ajuda até você achar o óculos. 1 semana sem ler a Bíblia, mas quer ter comunhão com Deus. 1 semana sem ler a Bíblia, mas espera que Deus responde. Jesus saía para orar, orava a noite inteira, quando viu os discípulos dormindo. Vocês não são capazes de orar nem 1 hora comigo? 1 hora. A gente não ora 5 minutos hoje, mas queremos ter comunhão com Deus. Se nós queremos ter comunhão com Deus e ouvir a voz de Deus e ver Deus prover a nossa necessidade, Deus vê fazer milagres em nossa vida, como Ele fez na vida da família de Moisés, no povo de Israel, eu e você precisamos ter comunhão com Deus. Ouvir a voz de Deus, falar com Deus, louvar a Deus, ter vida devocional de verdade. Vamos orar aqui. Não é orar 5 minutinhos não, irmãos. É separar tempo de qualidade. 10% do seu tempo por dia. Pelo menos 2 horas e 40 minutos com Deus. Mesmo que você divida esse tempo durante o seu dia. Mas é necessário ter tempo com Deus para que não venhamos a tomar decisões precipitadas. Mas a última lição que eu aprendo nesse texto está lá no finalzinho do capítulo 2, a partir do verso 23, que diz: decorrido muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão e clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Qual é a promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó? Capítulo 15 de Gênesis, a partir do verso 13. Então o Senhor disse: fique sabendo com certeza que seus descendentes viverão num país estrangeiro. Eles serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. E os seus descendentes, Abrão, sairão livres, levando muitas riquezas. Deus ouviu, Deus lembrou da promessa que havia feito. Por quê? Deus esqueceu? Não é que Deus esqueceu, Deus não esquece.
Deus viu que chegou o tempo de abençoar e libertar o povo de Israel. E isso que Deus fez. Deus ouviu o clamor e decidiu que o tempo de libertá-lo chegou. Deus ouve as nossas orações e está atento ao que acontece à nossa vida. Por mais que eu e você possamos pensar, Deus esqueceu de mim, Deus não se esquece de ninguém. Ele está pronto a nos abençoar. E existe o tempo correto de Deus se levantar para nos abençoar. Qual é o tempo, pastor? A um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus está sempre pronto a nos abençoar quando nós nos colocarmos diante dele e clamar, se humilhar, buscar a Deus, adorar a Deus, pedir que Deus esteja atento. Deus nos livra da doença, mas Deus também nos livra na doença. Deus nos livra da morte, mas Deus também nos livra na morte. Estando bem ou não neste mundo, ou no seu corpo, Deus sempre vai cuidar de você. Ou todo mundo verá a glória de Deus na sua vida, ou você verá a glória de Deus quando você partir dessa e se encontrar com Jesus. Mas o fato é que todos nós veremos a glória do Senhor, se formos fiéis a Deus. Por isso, nesse dia em que eu e você vamos celebrar a ceia do Senhor, é um momento de alegria, porque é um momento em que nós lembramos que Jesus também morreu na cruz para que eu e você fomos libertos daquilo que nos escraviza. Jesus é exatamente isso no momento em que ele morre na cruz e no momento em que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, é exatamente isso que Paulo nos ensina, que quando nós tomarmos a ceia do Senhor nesta manhã, eu e você possamos lembrar que a nossa redenção começou aqui, com o povo de Israel. Deus estava preparando o caminho para que você e eu sejamos libertos daquilo que nos escraviza. Deus estava preparando o caminho aqui em Moisés, libertando o povo do Egito, transformando esta nação, separando ele de outras nações, para que Deus pudesse trabalhar o caráter deste povo, para quando este povo recebesse Jesus como Salvador e Senhor, e agora todos nós, tanto judeus como gentios, eu e você, pudéssemos ouvir a palavra de salvação, receber essa libertação que Deus quer fazer na nossa vida, na sua vida, libertando você dos seus pecados, escrevendo o seu nome no livro da vida, nós podemos celebrar alegremente nesta manhã, porque o Senhor Jesus morreu na cruz para que você e eu fôssemos libertos. E o que nós celebramos nesta manhã é gratidão. E tendo 3 olhares, que esse Jesus que morreu na cruz, morreu para que eu e você fôssemos libertos. Mas esse Jesus que morreu, que subiu aos céus, um dia ele voltará, vai nos resgatar, para que nós estejamos juntos com ele no céu. E o que é que eu tenho que fazer, pastor? Olhar para o seu próprio coração e dizer: Senhor, o que eu estou fazendo que não te agrada? Eu quero que o teu Santo Espírito trabalhe na minha vida e transforme o que precisa ser transformado, para que minha vida esteja dentro da sua vontade. Aí está o valor da ceia. Renovar o nosso compromisso com o Senhor. Agradecer pela libertação do povo de Israel, porque também é a libertação da minha vida. E agradecer por Jesus, que é o cumprimento da nova aliança de Deus.